Boa tarde, o Justiça Legal está no ar. Em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina preparou uma programação especial no complexo da sede, no centro da capital. Na comarca de Laguna, a técnica judiciária auxiliar Suiane Oliveira de Melo realizou uma exposição no hall de entrada do fórum a partir de objetos recicláveis. No quadro Isso é Legal tem educação ambiental e atividades recreativas e culturais relacionadas ao meio ambiente em um divertido passeio pelo Parque do Rio Vermelho, em Florianópolis. E a nossa equipe foi conferir o encontro que apresentou os bons resultados da campanha Copo Plástico Zero, idealizada pela Diretoria de Orçamentos e Finanças do Tribunal de Justiça, que, por iniciativa própria, se organizou para combater o desperdício. Há 9 anos, a Diretoria de Orçamento e Finanças aqui do Tribunal de Justiça de Santa Catarina criou a campanha Copo Plástico Zero, que retirou todos os copinhos aqui da divisão e substituiu por canecas individuais. Essa mudança fez com que cerca de 300 mil copos plásticos que seriam usados durante esses anos fossem economizados, além dos quase R$6 mil de gastos dos cofres públicos. Para comemorar os resultados da campanha, a DOF promoveu um café da tarde para apresentar os números aos participantes e às outras diretorias presentes. Para a Jussara, idealizadora da campanha, além da compra, o copo plástico gera outros custos. Nós temos que pensar também que para a compra de um copinho plástico, ele precisa de aquisição dos copos, tem o processo licitatório, tem o custo com o processo licitatório, tem o custo com o estoque, tem o custo com a distribuição, com o controle, tem vários custos aí, então seria bem mais que R$6 mil. Segundo o diretor da divisão, Eduardo Cardoso, o reflexo da campanha Copo Plástico Zero atinge outros materiais que também poderiam ser economizados com a colaboração de todos. A importância desse projeto, ela não se restringe somente aos benefícios ambientais. Ela também estabelece uma conscientização dos nossos servidores para a melhor gestão dos recursos públicos. Em um futuro próximo, ela pode se refletir na economia de papel e de outros itens de material de expediente. O final do lixo, né? Para onde vai o lixo, né? O que eu tenho a ver com isso? Eu tenho a ver, sim, eu tenho minha parcela, né, de responsabilidade com o lixo. E a gente começou a perceber, então, que o copinho acumulava lixo. O propósito desse encontro é, então, comemorar, né, esses números que nós apresentamos, parabenizar os nossos colegas, porque o resultado só aconteceu porque temos a participação de todos, e compartilhar isso com as outras áreas. Um copinho leva 50 anos para se decompor na natureza. Ninguém sabia, nem eu sabia, que um simples copinho levava esse tempo todo. A nossa ideia, então, é semear essa atitude, né? Então, nós fizemos um envelope com o apoio do Tribunal de Justiça, nós fizemos um envelope e vamos entregar sementes para as outras diretorias, para as outras áreas, para quem sabe plante essa ideia. Em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina realiza na sede em Florianópolis exposições de fotografia, artes plásticas e outras atividades temáticas a fim de disseminar a cultura do consumo consciente e despertar em quem passa pelo local a importância da reciclagem para a sustentabilidade do planeta. No mês de junho é comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente e também a Semana Nacional do Meio Ambiente, para conscientizar a população sobre a importância de se preservar os diferentes tipos de ecossistemas. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina organizou uma programação inteira voltada à semana, e uma das homenagens é a exposição Pássaros, que conta com 17 fotografias feitas pelo desembargador Carlos Adilson Silva durante viagens pelo país. Nós temos fotos da Guarda do Embaú, aqui em Palhoça, temos foto de Cachoeira do Bom Jesus, na Associação dos Magistrados de Santa Catarina, nós temos fotos de Paraty, Ilha Grande, no Rio de Janeiro. Nós estamos na Semana do Meio Ambiente, a importância da preservação do meio ambiente, do nosso ecossistema, porque em razão da agropecuária, que aumenta muito no país, a urbanização das cidades acaba influenciando no ecossistema. Ficamos curiosos de ver que muitas vezes nós passamos pelas ruas de Florianópolis, pela beira-mar,
e deixamos de apreciar estas aves que são muito bonitas. Ele está de parabéns por causa disso. Me chamou a atenção porque eu também gosto de fotografar a natureza e especialmente pássaros, mas está muito bonita mesmo. Olha, eu achei maravilhosa a exposição que mostra pra gente a variedade dos pássaros que a gente tem na ilha, não só aqui na ilha, como foram fotos também de outros estados do Rio de Janeiro. Também faz parte da programação do tribunal a exposição de artes plásticas Rios de Cores, da colaboradora Gislaine de Castro Silva, que dá vida a garrafas que foram jogadas fora. E o que é bom é porque são elementos que tu tira do meio, que geralmente não são utilizadas, né? Essas garrafas de vinho, geralmente elas voltam para... são quebradas e são descartadas de maneira inadequada, né? Acaba poluindo e não tem um destino certo. Tu pode lavar, tu pode reutilizar, colocar a bebida dentro, porque ela é higienizada adequadamente para que seja utilizada também, não só decoração, mas ela pode ser utilizada também. Para a coordenadora da Semana do Meio Ambiente, Ellen Petri, o artista que transforma um material descartado em obras de arte dá a chance de fazer as pessoas refletirem mais sobre a questão ambiental. Quando você utiliza a arte para tratar a temática socioambiental, você consegue tocar as pessoas de uma maneira mais subjetiva e mais profunda, porque a arte tem esse poder, né? E ao utilizar esse tipo de método para elaborar uma obra de arte, o artista consegue, ao mesmo tempo em que coloca a sua criatividade na obra, ele se coloca também a serviço de uma questão ainda maior, que é a questão ambiental e social. Eu estou maravilhada, assim, é incrível. Eu não pensei que seria, né, que teria essa repercussão assim, né, dos trabalhos, porque o artesão em si, ele não tem aquela valorização devida. Mas aqui no tribunal, a equipe que me convidou, eu estou impressionada com a maneira carinhosa e assim, a preocupação, né, com o trabalho, com a divulgação, né? Estou bem feliz. As duas exposições ficam abertas ao público no tribunal até o dia 13 de julho. Na comarca de Laguna, município que fica a cerca de 120 quilômetros da capital catarinense, a técnica judiciária auxiliar Suiane de Oliveira de Melo deixou o fórum mais interessante ao expor este mês no local peças confeccionadas a partir de objetos recicláveis. Você conhece a cidade de Laguna, no litoral catarinense? Localizada a 121 quilômetros da capital Florianópolis, o município tem cerca de 45 mil habitantes e se destaca pelas belas paisagens naturais. Em pesquisa realizada pela Agência Brasil, cada brasileiro gera, em média, 1 quilo de lixo por dia. Ou seja, são 45 toneladas de material descartado todo dia em Laguna. Para tentar amenizar parte do impacto no meio ambiente, a servidora do Fórum da cidade, Suiane de Oliveira de Melo, dá outro sentido ao lixo. Materiais que seriam ou já foram descartados, como papéis de processo, cartas, esmaltes e até colheres, foram reutilizados por Suiane para transformar o não desejável em obras de arte. Tecido de sombrinha, guarda-chuva, guarda-sol, rolha de cortiça, CDs, LPs, papel, plástico, dependendo do tipo, lâmpada queimada, vidros de perfume, bijuterias velhas. Desde criança eu tenho essa necessidade, essa curiosidade de trabalhar com materiais descartados, de descarte, ou que seriam descartados, e isso envolvendo várias técnicas e nunca presa a um material ou a uma técnica, sempre tramando as descobertas e acrescentando e recolhendo coisas da rua mesmo. Para a técnica judiciária auxiliar, cada obra é uma forma de fazer com que as pessoas reflitam sobre a sustentabilidade. Para mim, a importância de reciclar ou reusar ou reaproveitar é infinita. Bom, esse quadro aqui, por exemplo, o Cabeça de Suiane, de 2014, é um
eu defino como um autorretrato em colagem. É que eu me defino assim, um olhar para o ecológico, então eu fiz aqui lentes verdes na minha frente, recortando o eco da embalagem que era uma embalagem do nosso papel ofício um tempo atrás. Então são várias camadas aqui que tu vê o ecológico, a lente ecológica do meu olho. Servidora do Fórum há 8 anos, ela também idealizou uma horta, que fica dentro do complexo da comarca, antes um espaço sem funcionalidade. No local, ela utiliza café como adubo, que é um material usado e jogado fora todos os dias pelos funcionários. Essa horta surgiu do meu inconformismo de ver que esse espaço todo aqui era perdido. Por 7 anos eu via e pensava, nossa, que pena que um espaço para mim é grande e não se fazia absolutamente nada, não se aproveitava de nenhuma forma. É um projeto que inclui, inclusive, a compostagem de todo o café, do resíduo do café que a gente produz aqui no fórum, né? Não vai nada mais fora, que antes era um material totalmente perdido, e sendo um material orgânico de excelente qualidade para usar na própria horta, né? Tinha chego há pouco tempo na comarca e a Suyan veio me procurar para a utilização desse espaço aqui, né? Esse espaço aqui fica no canto do fórum, então não tem circulação e não tinha uso nenhum. Eu acho o trabalho maravilhoso. A horta aqui acabou atraindo a colaboração de todo mundo, então acabou juntando todo mundo e unindo um pouco mais o pessoal. Como tem bastante temperos e chás, os temperos eu levo para casa para fazer alguma coisa de comida. Ninguém pensa que aqui no fórum, um local de trabalho, local público, possa existir uma horta, né? A Suyan, eu acho que é um exemplo de pessoa que sabe da importância que nós temos no nosso meio ambiente. E ela já há anos faz um trabalho aí de reciclagem e com esses materiais que são descartados, ela consegue fazer essas obras de arte que vocês estão vendo aí nessa exposição. E no próximo bloco, no quadro Entrevista, um bate-papo com o advogado Eduardo Borba Alamini sobre bioética e biodireito. É rapidinho, não saia daí, nós voltamos já. Em questão de segundos, uma família será condenada por irresponsabilidade on the rocks. A arma sendo carregada. Arma empunhada. Tribunal de Justiça de Santa Catarina. A maioria das pessoas sofre de um mal crônico, principalmente quando falamos de ex-apenados. Esse e outros trabalhadores cumpriram sua pena e hoje são úteis para a sociedade. Fuja do preconceito, dê uma chance aos ex-apenados. Poder Judiciário de Santa Catarina. Agora, quem cometer delitos nos estádios de futebol terá julgamento e pena imediata. É o projeto Justiça Presente do Poder Judiciário de Santa Catarina. Um verdadeiro time jurídico presente em jogos de futebol do estado. Quem for pego pode ficar proibido de frequentar estádios e até ser detido. E então, vai torcer por esse time ou vai jogar contra? Justiça Presente, pena imediata, tranquilidade garantida. Em meio a uma área de preservação ambiental no Parque do Rio Vermelho, em Florianópolis, adultos e crianças se divertiram com atividades culturais e de lazer ligadas ao meio ambiente. A comunidade pôde acompanhar ainda a formação de jovens no projeto Protetor Ambiental, idealizado pela Polícia Militar Ambiental de Santa Catarina, que tem a missão de proteger o meio ambiente. A Polícia Militar Ambiental de Santa Catarina desenvolve em todo o estado o Programa de Educação Protetor Ambiental,
voltado a adolescentes entre 12 e 14 anos, que são treinados para auxiliar nas atividades relacionadas ao meio ambiente. Eles aprendem diversas áreas de conhecimento. Eles têm contato com a Defesa Civil, contato com a Casan, também com os bombeiros, aprendem os primeiros socorros, uma variedade de aulas. Os monitores vão até as escolas públicas e particulares entre março e abril para fazer o convite aos alunos. Depois, eles fazem uma prova com assuntos relacionados ao meio ambiente e os aprovados começam um programa, que dura cerca de 8 meses. Mariana, hoje com 15 anos, já é uma protetora. A estudante, que se formou em 2013, continua participando das atividades da Polícia Ambiental. No primeiro ano, como eu estava fazendo as aulas do curso, foi muito legal porque eu pude aprender muita coisa. E aí nos outros 2 anos eu pude mostrar o que eu aprendi. Não é só a parte de você ir lá e fazer as atividades, mas também você consegue ter muito conhecimento que ajuda em tudo que você faz depois. No início do mês de junho foi comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente. Em homenagem a essa data, a Polícia Militar, os protetores ambientais e a comunidade local participaram do Domingo no Parque, realizado no camping do Parque do Rio Vermelho, em Florianópolis. O objetivo do Domingo no Parque é aproximar a sociedade da Polícia Militar Ambiental. Ele surgiu há 15 anos atrás e com essa finalidade. No evento, os protetores atuaram como monitores e auxiliaram os participantes nas diversas atividades de lazer, como capoeira e tenda de jogos. A gente também teve torre de escalada, aula de zumba, aula de yoga, então foi várias atividades para a família mesmo. E também teve várias tendas de artesanato e alimentação para a gente poder usar durante o dia. Nós também realizamos a soltura de animais marinhos e entre outras brincadeiras, jogos educativos na área ambiental. A gente aprendeu um pouco mais dos animais e do meio ambiental, que o ambiente ele não está fora do nosso mundo, ele está presente com a gente. Graziele tem 2 filhos que são protetores ambientais. Para ela, a participação deles no programa influenciou o desenvolvimento social dos adolescentes. Eles se tornaram assim crianças mais conscientes em relação ao meio ambiente e mais conscientes das suas funções na sociedade. Para o juiz Luiz Felipe Caniver, presidente da Comissão de Gestão Socioambiental do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, quanto mais cedo as pessoas lidarem com as questões ambientais, maior a chance de evitarem desrespeito à natureza no futuro. Educar os jovens para que lidem melhor com o meio ambiente, aprendam a cuidar. Os jovens têm esse poder de propagar essas informações que eles recebem e acabam também ajudando a educar os pais, os vizinhos. Isso tem um efeito muito bom e que no final acaba também refletindo no nosso trabalho aqui na parte ambiental. Para o quadro Entrevista de hoje, recebemos o advogado Eduardo Borba Lamini, que conversa a respeito de bioética e biodireito. Doutor Eduardo, como que o direito se enquadra na bioética, já que é uma área da ciência mais estudada pela medicina ou biologia? Porque a bioética ela acaba sendo um estudo das relações humanas, tá? E aborda muito o aspecto moral, o aspecto ético e o aspecto jurídico. Ela tem um objetivo de preservar a saúde, né, e de preservar a integridade física e psíquica e a vida como um todo. Podemos dizer então, a grosso modo, que o biodireito é o direito aplicado na bioética, ou seja, as relações jurídicas que legitimam o direito das pessoas. Sim. O biodireito o biodireito e a bioética, eles acabaram surgindo da necessidade de regular a vida social, né, a partir do quê? A partir dos avanços tecnológicos da área da medicina, né, e estudar qual o limite ético para a aplicação dessas tecnologias na vida, seja do ser humano, dos animais ou até do vegetal. Atualmente, quais os temas que estão sendo discutidos no biodireito, a nível mundial e também nacional? Certo. Bom, desde a parte da questão vegetal, que são os alimentos transgênicos, né, que é a mutação de genes das plantas em laboratório, passando da questão da início e terminalidade de vida, ou seja, o direito do embrião nas reproduções assistidas, né, até a terminalidade de vida, quando se debate muito a eutanásia, né, distanásia e ortotanásia. Nós temos também a questão da clonagem, a questão do aborto, a questão da relação do médico e paciente, o sigilo profissional,
a questão da AIDS. Então, assim, são várias questões debatidas e que, quando acontece algum fato concreto no mundo, se levanta novamente uma discussão sobre aquele assunto. No caso do Brasil, há pouco tempo atrás, por causa da Zika, houve novamente a discussão sobre o aborto, né? Então, o que é permitido pelo Brasil, a princípio, só a questão dos fetos anencéfalos, né? E na questão também de estupro, desde que seja comprovado através de BO, né? E o processo judicial. E com relação do Zika, como começou a aparecer alguns fetos com microcefalia, havia muitas mães, principalmente no Nordeste, onde o foco do mosquito foi maior, de que estavam cometendo aborto, às vezes sem saber se o próprio feto, né, o próprio filho gerado, ia vir com microcefalia ou não. Então, novamente, começou um debate sobre aborto nesse sentido, né? O Brasil também tem se encaminhado a discutir muito a distanásia e a ortotanásia, né, que são procedimentos do fim da vida. A eutanásia um pouco menos ainda, porque ainda a nossa cultura é muito diversificada, a cultura, a religião acabam dificultando muito, mas também é uma área também um pouco discutida. Quando falamos em autonomia na relação médico e paciente, até que ponto, juridicamente, o médico pode opinar no que é melhor para o paciente e o paciente pode decidir quanto aos tratamentos médicos? O dilema na questão da bioética é o limite onde vai e quem vai decidir pelo tratamento ou procedimento para aquele paciente vai passar, né? Esse é um dilema bioético que a medicina tem. Ou seja, tu vai defender a autonomia do paciente de escolher aquilo que ele acha melhor para si, pois ele está falando do seu próprio corpo, né? Então ele tem assim, uma autodeterminação do seu próprio corpo, ou do médico, que é aquela pessoa capacitada que conhece os tratamentos, conhece as consequências daquela doença e sabe melhor como tratar aquela doença. Então isso se discute muito. Para a questão do paciente, a gente tem as diretivas antecipadas de vontade, que foi uma resolução do Conselho Federal de Medicina, né? Foi 1995 de 2012, onde ele diz que o paciente tem o direito de escolher quais tratamentos ele quer ou não ser submetido, mas quando ele estiver apto para dizer sobre quais procedimentos ele quer passar, né? Então, com isso, o médico acaba respeitando as decisões do paciente sobre um tratamento ou um procedimento cirúrgico que ele queira ser submetido. E caso o médico ou a família não concorde com as diretivas antecipadas de vontade? Ele é um documento legal? Tem alguma forma de contestação? Como é que a justiça vê isso? Nossa cultura ainda é a vida sobre a morte, né? Então as pessoas às vezes acabam até por certa forma de egoísmo, querendo que o seu ente, mesmo sofrendo, permaneça vivo. Algumas ações têm surgido no Brasil e todas elas estão sendo favoráveis aos pacientes, tá? Ou seja, a autonomia do paciente. Na própria resolução, a resolução é do Conselho Federal de Medicina, ou seja, ela não tem força de lei, mas é uma norma para que os médicos sigam como um balizamento para o médico seguir na questão ética. E ali diz que o paciente que tiver as diretivas antecipadas de vontade, o médico vai ter que cumprir, e mesmo a família sendo contrário àquelas diretivas, o médico vai cumprir a questão do que está decidido naquele documento. Eu sempre aconselho para que procurem duas pessoas, dois profissionais. Um médico, que é aquele apto a conversar com o paciente e explicar sobre a doença do paciente. Uma pessoa com câncer irreversível, né? Naturalmente vai chegar num momento que não vai poder mais ou não vai ter mais consciência dos seus atos e não vai poder falar por si. Então ele vai conversar com um médico, né, um profissional da medicina, no sentido de que aquele profissional vai dizer tudo sobre aquela doença, vai falar sobre os tratamentos, as consequências do tratamento, benefícios, os riscos, e aquela pessoa vai optar, vai dizer assim, não, eu não quero ser então, se for o meu caso, o entubamento, eu não quero ser entubado, eu não quero passar por uma traqueostomia, eu não quero passar por uma diálise, ou, de uma forma contrária, eu quero passar por tudo isso, quero permanecer vivo o maior tempo possível. Tá? E o outro seria o advogado, para quê? Para que auxiliasse o paciente, vamos dizer assim, ou essa pessoa interessada a fazer esse documento, para que não conste nas diretivas antecipadas de vontade coisas que não são permitidas na lei brasileira, como é o caso de um suicídio assistido ou a própria eutanásia.
Doutor Eduardo, nós sabemos que a eutanásia, assim como o aborto, é proibida no Brasil por lei. Eu queria que o senhor explicasse os termos distanásia e ortonásia, o que significam e se são legais no Brasil. A distanásia, que é o prolongamento artificial da vida. Ou seja, tu acaba fazendo uma série de procedimentos, tá, que às vezes acaba sendo fútil ou invasivo, que vai te prolongar a vida por pouco tempo. A ortotanásia é chamada de morte na hora certa, ou seja, tu acaba cuidando do paciente de uma forma de que tu traga a ela uma estabilidade emocional, tá? Deixa de repente a pessoa sem dor, cuida dos familiares, né, na questão religiosa, na questão de tratamento, o que faça com que a pessoa não passe por tratamentos invasivos, tá? Que prolonguem a vida pouco tempo, mas que causem muito sofrimento para ela, né, que às vezes a pessoa está na cama do hospital, passando por procedimentos evasivos, vai causar muita dor, muito sofrimento para ela, que poderia dar de repente dentro de um quarto, na própria residência, com pessoas próximas, ao invés de estar numa UTI, né, sedada 24 horas por máquinas, luz o tempo inteiro ligada. Outro termo bastante usual é consentimento livre e esclarecido e ainda dever de informação. O que exatamente eles querem dizer? Então, o termo consentimento pré-informado, que a gente chama, é um documento em que o paciente, de forma autônoma, tá, e livre, ou seja, com escolhas de procedimentos, escute do médico esse diagnóstico dele e o prognóstico, ou seja, quais são os tratamentos que ele vai fazer, quais são os exames que ele vai ser submetido, qual vai ser o resultado dessa doença, quais as consequências desse tratamento, e assim que ele assimilar essas informações, ele poder consentir ao médico. Isso acontece muito em casos ou de experimento ou de repente uma pré-cirurgia, que acaba consentindo ao médico que, não, doutor, eu entendi tudo que está acontecendo, tudo que pode acontecer comigo, né? E isso tem que ser uma linguagem acessível, tá? Para que o paciente diga, não, estou pronto, estou apto a fazer esse tratamento. Então ele assina o termo de consentimento, e uma forma também de proteção ao próprio médico, né? Para poder fazer com que, se ele optou por não fazer um tratamento, está ali declarado de que ele não quer fazer aquele procedimento, então a família não venha a entrar com uma ação contra o profissional da saúde por, de repente, uma negligência, por uma omissão, ou de repente, até um tratamento evasivo a mais que ele venha ter feito. Doutor Eduardo, cuidados paliativos, segundo a Organização Mundial de Saúde, é um conceito que consiste na assistência multidisciplinar, uma equipe cuidando de um paciente em estado terminal, por exemplo. Isso não deveria ser oferecido a todo paciente nesse estágio? O cuidado paliativo é uma equipe multidisciplinar, com médicos, psicólogos, enfermeiros, que vão cuidar da parte social do paciente. O SUS, no Brasil, autoriza o cuidado paliativo desde 2002. Só que a maioria da população desconhece essa vantagem de ter o cuidado paliativo. Para finalizar, eu pergunto para o senhor se há bastante discussões nesse sentido e se o senhor acredita que o Brasil, até mesmo Santa Catarina, vai evoluir nessas questões. Então, a minha opinião é de que realmente a autonomia tem que se falar um pouco mais alto nesse momento, né? Até porque é o próprio corpo da pessoa que está ali dispondo dos tratamentos ou procedimentos cirúrgicos que vai ser submetido. Então, assim, se a eutanásia ela é proibida, nós temos as duas formas, distanásia e ortotanásia, que são os inversos. Uma, os seus cuidados, né, que deixa a vida ou a morte vir no momento certo, e a distanásia, que é esse prolongamento da vida. E a autonomia da pessoa no sentido de que ela vai optar se ela quer ser cuidada no sentido de ter uma morte confortável, que seria o caso da ortotanásia, ou de repente prolongar a vida mesmo com sofrimento, no caso da distanásia. Ok, doutor Eduardo Borba Lamini, advogado, que conversou conosco a respeito de direito e biodireito. Obrigado pela oportunidade. E o programa Justiça Legal fica por aqui. Agradecemos a sua audiência e contamos com a sua companhia no próximo sábado, a partir das 2 horas da tarde. Até a próxima semana!